Fala galera, tudo bem? Vamos lá, né? Olha a cara de cansado. Vou explicar pra vocês. Essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira vez eu gravei 1 hora de vídeo sem áudio. Na segunda vez eu gravei achando que tava mostrando na tela, tava mostrando só a minha cara, né? Mas agora não, agora eu vou ter cuidado. Vamos ver se vai sair bem. Então vamos lá, né? Vamos cumprir com o que eu prometi. Pessoal, seguinte. O que eu vou fazer? Vamos lá. Agora sim, aparentemente, né, mostrando a minha tela, comigo aqui no cantinho aqui da tela. O que é a proposta? Fazer um site de qualquer tema usando apenas HTML, puro, 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 só o HTML. Como que a gente vai fazer isso? Tá, primeiro vamos escolher, né, um tema aí qualquer para pegar e fazer esse site. O tema que eu escolhi foi o da banda Metallica. Eu já tinha feito isso daí em sala com algumas turmas, né? Mas eu vou seguir ele. E aí, como que eu começo isso? Primeira coisa, o HTML, ele roda do lado do cliente. Ele vai, para mim trabalhar com HTML, eu preciso de um bloco de notas, que pode ser justamente um bloco de notas ou então qualquer ferramenta que a gente chama de IDE, que é uma interface de desenvolvimento, que permita eu trabalhar com essa linguagem que não é uma linguagem de programação. Então, como ela funciona do lado do cliente, eu preciso de um bloco de notas e um navegador, qualquer navegador. E eu começo definindo o que seria o diretório raiz. Onde que eu vou começar com esse projeto? No meu caso, eu estou fazendo em sala de aula, até mesmo por uma questão de acessos que a gente tem na área de trabalho, criando uma pasta, qualquer pasta, vou chamar ela de Metallica, tá? E aí, o que que é essa pasta? Essa pasta, ela é o meu diretório raiz, ou seja, tudo vai ser a partir dela, né? Dela para frente. Então, dentro dessa pasta, até esse momento não tem nada, porque eu simplesmente criei ela. E como IDE, uma interface de desenvolvimento, eu vou usar o Sublime Text, esse aqui. Pessoal, o Sublime ele é uma ferramenta gratuita. Eu tenho dito nas salas que eu uso o Sublime para projetar. Eu acho que é melhor quando eu vou projetar com ele. Esse aqui, ó, Sublime Text. Você acessa o site oficial, faz o download. Aqui tem download para Windows, para Mac, para Windows. Tá? Então eu tenho dito que eu utilizo esse Sublime, mas que eu indico também vocês estudarem um pouco sobre o VS Code, também no site oficial, tá? Se você entrar aqui, ó, no site do Visual Studio Code, vocês vão ver que tem como baixar ele para Windows e, vamos lá, na guia download aqui, que eu tenho para Windows, para Linux e para Apple, tá? Então qualquer um, eles são gratuitos, tá? E você não vai ter que pagar nada para utilizar isso daí. A versão gratuita é excelente e eu recomendo, tá? Para vocês. O mercado tem utilizado muito Visual Studio Code. E aí para a gente começar, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo novo, né? File new. Ele criou uma aba aqui, não tem o nome. E aí aqui, se eu começar a digitar uma tag HTML, ele não vai completar para mim. Por quê? Porque até o momento eu não informei para o meu programa que eu vou utilizar a linguagem HTML aqui. Ele precisa saber qual que é a linguagem que eu vou utilizar para ele conseguir me ajudar, tá? Para a ferramenta ajudar. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, vou em arquivo, salvar como, né? Save as, file, save as. Vou lá na minha área de trabalho, que é o diretório raiz, a pasta raiz, onde eu estou salvando isso daqui, lá no Metallica. E aqui dentro eu vou salvar ele como index.html. Tá? E por que eu estou salvando ele como index.html? Porque é o seguinte, existe uma convenção mundial onde todos os servidores eles seguem uma ordem de de leitura, de interpretação. Por exemplo, ele vai procurar lá dentro, quando eu acesso qualquer site, primeiro o index, que pode ser um index.html, um
index.php, e aí ele vai seguir uma ordemzinha ali que foi configurada. No caso, o index.html, index.php, isso aí é um padrão. Caso ele não localize nenhum que está dentro dessa classificação, ele retorna uma mensagem de index off, dá um erro e ele não consegue abrir a página, tá? E aí a gente abriu a primeira, da primeira a gente linka com outras, que é o que a gente vai fazer justamente aqui. Criar 3 páginas e linkar uma página com a outra e conseguir navegar entre as 3, beleza? Então eu salvo isso daí. Como eu comecei a digitar aqui HTML, eu posso apertar o Ctrl e barra de espaço, ele vai me dar uma dica. Automático também ele faz, por exemplo, se eu for apagando aqui, ó, começa a digitar HTML, ele vai trazendo. Então eu posso vir aqui e pedir para ele autocompletar para mim. Tá? E aí, pelo menos essa estrutura que seria a estrutura básica de um HTML já vem pronta para mim. Porque a ferramenta, ela me proporciona essa facilidade. E o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma tag HTML, tá? Ela é feita toda com tags, né? A partir de tags, que segue esse padrão, sinal de menor, o comando que eu quero e o sinal de maior. Então eu estou começando com uma tag HTML, aqui é só um informativo de que isso aqui é um documento do tipo HTML, e tudo que eu coloco entre a tag HTML e o fechamento dela lá na linha 11 HTML, ele vai interpretar como sendo HTML. Então a gente segue esse padrão. Abertura da tag, sinal de menor, o código, que eu quero que no caso aqui é HTML, o sinal de maior. O fechamento dessa tag é sinal de menor, barra o comando, no caso é HTML, o sinal de maior. Considerando o seguinte, que são blocos. Então isso aqui que eu tenho aqui dentro é um bloco. Daqui, abrindo o head, que é cabeça, ou cabeçalho, e aqui, que é o encerramento do cabeçalho, é um bloco que vai delimitar o que é o cabeçalho. Essa tag aqui, ó, metacar7 UTF-8, ela serve para reconhecimento da nossa padronização de linguagem, né? Com cedilha, acento circunflexo, til, crase. Então, para reconhecimento disso daqui, eu preciso dessa linha. Esse outro meta viewport, ele serve mais para programação de dispositivos móveis, né? Reconhecimento de outras telas. Nesse primeiro momento, eu nem vou entrar nisso daqui. Eu posso até apagar ele. Ou deixo ele, ele também não vai impactar em nada lá, no resultado final. Já essa daqui, título, title, é o que? É o título, né? O título da minha página. Então aqui eu coloco, sei lá, o tema que eu vou abordar. No caso aqui eu falei que eu vou fazer sobre a banda Metallica. Eu venho aqui e escrevo aqui, ó, Metallica. E aí quando eu salvar esse arquivo aqui, no caso, eu salvo ele com o Ctrl S e ele vai aparecer para mim lá no título o nome Metallica. Se eu não colocar nada aqui dentro, ele aparece lá o nome do meu arquivo, tá bom? E aí uma outra observação, que é o seguinte, se vocês prestarem atenção, olha aqui, ó, bem aqui esses dois itens, eles estão um pouco mais afastados para frente. Esse daqui eu coloquei a abertura e o fechamento na mesma linha, isso independe, tá? Para quem nunca mexeu com HTML, isso aí não vai afetar em nada. Se eu quiser colocar todo o meu código de um site todinho em uma única linha, vai funcionar beleza. Ele não depende disso. Isso a gente chama de indentação. Às vezes eu vou trabalhar com blocos para me entender mais fácil, bater o olho e conseguir perceber se tem alguma coisa faltando ou se eu digitei alguma coisa errada, a gente trabalha essa indentação. Mas é uma organização, tá? Isso aí é muito mais para uma questão pessoal do que funcional mesmo. No HTML, existem linguagens que isso é obrigatório, como por exemplo o Python. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu posso deixar na mesma linha, como meu título é muito pequeno, né? E aqui no corpo, ele vai aparecer o que, que eu quero que apareça lá dentro do corpo da página. Então, se eu escrever aqui, sei lá, o meu nome, Daniel Gomes, e salvar isso daí, ele vai aparecer no corpo da página. Antes de salvar, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre, e não só no caso no Sublime ou VS Code, até no bloco de notas tem isso, vocês vão perceber que tem uma bolinha bem aqui, ó. Essa bolinha significa que eu editei o documento, mas não salvei. Então, teve alguma alteração, mas não foi salvo. E para me salvar ele, eu aperto o atalho Ctrl S para salvar, ou vem aqui, né? Arquivo, salvar. Mas eu acostumei muito usar o Ctrl S para salvar. Eu aperto Ctrl S, ele vira um X, ele some. Se eu editar qualquer coisa aqui, como por exemplo dar uma barra de espaço, voltar, olha lá, ele virou bolinha de novo. Então eu tenho que dar um Ctrl S para salvar. Isso para no caso de teste, que eu vou testar lá o que eu fiz até o momento, né?
Então eu vou lá na pasta que é o meu diretório raiz e ele vai me mostrar um arquivo aqui chamado index.html, que foi o que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele vai abrir para mim com o título já aqui em cima, tá? E aí é interessante sempre manter ele aberto. Então aparece o título para mim aqui em cima e aparece também o meu nome que eu coloquei lá no corpo da página aqui, né? Nesse local. Pessoal, seguinte, coisa importante. Eu deixo sempre aberto. Eu abri ele, ele vai ficar aberto, tanto no navegador quanto na IDE. E conforme eu vou editando aqui, por exemplo, eu não quero meu nome aqui, eu tiro o nome, Ctrl S, salvo, volto aqui, aperto F5, ele atualiza para mim e ele mostra como que está até o momento. Então sumiu o nome que eu apaguei lá, mas o título continua. Aqui, ó, ele vai me mostrar com o Google Chrome. Eu geralmente deixo pelo menos 5 navegadores no meu computador. Eu posso clicar nele com o botão direito, abrir com, e ele vai me mostrar as outras opções, se eu quiser abrir com outro navegador. No caso aqui eu tenho o Firefox, o Chrome, o Edge, o Opera e o Safari. Tá? Ou eu posso definir como padrão outro, que é clicando em cima, mostrar mais, no caso aqui é o Windows 11, propriedades, venho aqui onde está aparecendo o ícone, alterar, escolho qual navegador que eu quero manter como padrão, definir como padrão e ele vai definir um outro navegador como padrão. Aí mudo o ícone aqui, ele vai abrir um outro navegador. Dependendo do que vocês forem fazer, eu recomendo que testem em mais de um navegador, tá? Só um navegador não é interessante. Como, por exemplo, para verificar isso aí com um player de vídeo ou algum player de música, o navegador faz uma certa diferença, porque ele vai herdar aquele player do padrão do navegador. Então é interessante sim testar em mais de um navegador. Vamos lá. Então, continuando, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar isso daqui da seguinte forma. Posso ir no MS Paint aqui, só para mostrar para vocês o que eu vou estruturar. E aí eu quero fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, né? Porque aqui eu não tenho como ter coordenação motora nenhuma, porque no Paint é horrível. Então eu vou fazer uma linha aqui, outra linha aqui e uma outra linha aqui, totalizando 4 linhas. Há umas mais largas e outras mais estreitas. Então essa linha aqui, por exemplo, eu vou colocar lá o nome da banda, mudar a cor e tudo mais. Aqui eu vou colocar como se fosse um menu com 3 opções de navegação. E aqui dentro eu vou colocar uma foto do lado de cá eu coloco um texto, né, separadinho. E aqui eu escrevo um texto, todos os direitos reservados. Aqui eu vou colocar o menu com as 3 opções, que no caso eu já defini que vai ser um inicial, onde eu chego nessa tela, um fotos, onde eu vejo uma galeriazinha de fotos, e um vídeos, onde eu puxo 2 vídeos ali do YouTube. E aqui eu coloco, né, o nome do site. Então são 4 linhas, uma coluna. Daqui até aqui eu vou colocar 1000 pixels. Daqui até aqui eu vou colocar 150 pixels. Daqui aqui 30. Daqui até aqui 350. E daqui até aqui 30 também. E acaba que fica legalzinho. E aí depois eu salvo isso aí 3 vezes para ter 3 páginas linkadas. Aproximadamente 1 hora de vídeo, que eu já gravei 2 vezes e estou na terceira vez. Vamos lá. Então não vou precisar disso aqui mais, posso fechar. Como que eu vou estruturar isso? Tá, vou começar com a tag, que vai ser o que vai estruturar, inclusive, que é a table, tá? De tabela. Então eu estou definindo uma tabela e eu gosto de ir abrindo e fechando já as tags para não esquecer de abrir. Então, dentro da tabela, eu tenho a linha, que é a TR, e dentro da linha eu tenho TD, que é a coluna. TR de Table Row e TD de Table Data. Se eu salvo isso aqui, Ctrl S, e volto lá no navegador. Calma aí, não quero isso aqui. Volto lá no navegador e testo, ele não aparece nada. Tá? Porque até existe uma tabelinha aqui, mas ela está oculta. E aí, como que eu faço para ela aparecer? A tabela, ela segue essa ordem, que é, eu abro a tabela, dentro da tabela eu vou ter sempre, primeiro, linhas, e dentro das linhas, colunas.
E aqui, no caso, eu defini uma linha e uma coluna, que seria um quadradinho bem pequenininho. Mas para me visualizar isso daqui, eu tenho que pelo menos chamar uma borda. Ou mudar a cor, ou colocar algum conteúdo dentro. Se eu colocar o conteúdo dentro, sem a borda, ele não me mostra que ela existe. Mas vamos lá, vamos colocar uma borda. A borda, nesse caso, eu coloco ela lá na abertura da tabela, que é bem aqui. Eu vou depois da tabela, dou um espaço e ainda dentro da tag tabela, eu vou usar um atributo. Atributos, eles funcionam da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que eu vou falar de carro. Qual que é a marca do carro? A Hyundai. Qual é o modelo do carro? É um Creta. Qual que é a cor do carro? É chumbo. Qual é o ano do carro? 2025. Então, quando eu vou definindo esses valores, como se fosse uma chave com um valor específico para ela, isso daí são os atributos. No caso do HTML, por exemplo, eu quero atribuir para minha tabela uma borda. Então, eu escrevo border igual e entre aspas eu coloco o valor que eu quero. Por exemplo, 1 vai ser 1 pixel. Ctrl S para salvar, volto aqui e atualizo. E olha lá, ó. Apareceu aqui, ó. Quadradinho, bem pequenininho, né? Discreto. Porque não tem nada dentro dele ainda, então não vai aparecer muita coisa. Vou colocar um valor aqui, ó, um número 1. Se eu quiser aparecer ele como sendo uma linha, e aí é uma linha e várias colunas, 3, 4 colunas, eu posso vir aqui colocando dentro dessa linha, tipo, 4 colunas. Aí quando eu salvo isso e atualizo aqui, olha lá. Ele fez uma linha com 4 colunas. Mas já quando eu quero ter mais de uma linha, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui até aqui é uma linha, a outra linha vai ficar fora dessa linha, vai ficar embaixo. Então, eu criei uma outra linha embaixo. E quantas colunas? Uma. Apesar de ter uma coluna dentro dessa linha e uma coluna dentro dessa linha, elas representam uma única coluna. Se eu colocar aqui mais duas, é exatamente o que eu quero para estruturar aquele projeto lá. Então, ficou aqui, ó, uma coluna com 4 linhas. Ah, mas eu quero mais linhas dentro da coluna. Aí eu posso vir colocando. Eu quero mais colunas dentro da linha. Então eu posso vir colocando aqui, ó, sempre a mesma quantidade, né? Nesse caso aqui, ó, coloquei mais uma para ficar 2 colunas. Então vai ficar 4 linhas e 2 colunas. Salvei. Ctrl S, volto aqui e testo. Olha lá. Então agora eu tenho 4 linhas e 2 colunas. Mas para o nosso projeto, eu vou usar dessa forma aqui, ó. Inicial, eu vou criar ele assim, com 4 linhas e uma única coluna para isso, tá? Então, criei ele, salvei, voltei lá, olha lá, tá lá. Eu vou centralizar isso aqui tudo. Para centralizar todo esse conteúdo, eu posso pegar e fazer o seguinte, como é um bloco, eu vou centralizar a tabela inteira. Então, eu vou antes da tabela, antes da abertura, e coloco um center, tá? E aí, o que que esse center vai centralizar? A tabela inteirinha. Então, eu tenho que ir lá no final da tabela e colocar um barra center para centralizar a tabela inteira. E aí, ele joga para o centro. Beleza? Para criar aquela estrutura que eu falei. Primeiro, eu vou definir uma largura. A largura ela vai ser relativa à tabela. Então, eu quero que a minha tabela inteira tenha uma largura que a gente escreve dessa forma aqui, ó, width, com 1000 pixels. Ctrl S, volto lá, atualizo e ele esticou tudo para 1000 pixels. Tá? Porque minha tela aqui é relativamente grande, né? Então ficou legal. Sobrou um pouco para cá, um pouco para cá. Isso aí vocês definem o tamanho. Se eu colocar aqui maior que isso, ele vai ficar maior. Já a altura, onde que eu vou definir? Para cada item. Como eu falei que cada item vai ter uma altura específica, né? Cada TD ou cada coluna. Então a primeira coluna minha aqui, eu quero que ele tenha uma altura que escreve height com 150 pixels. Se eu já salvar isso aqui e vier aqui e atualizar, vocês vão ver que ele ficou maior. O segundo, que é essa daqui, eu vou ter a altura de 30 pixels. O terceiro, eu vou ter uma altura de 350, que vai ser onde vai aparecer o meu conteúdo. E o quarto vai ter uma altura de 30 também. E já vou colocar aqui o texto, tá? Para mim ganhar tempo, que é, eu vou centralizar isso aqui, center,
E isso é centralizar o quê? Centralizar o texto que eu vou colocar aqui dentro desse elemento, que é o todos os direitos reservados. Quando eu faço isso, ele vai centralizar em relação a esse componente, que é o TD, em relação à minha coluna, tá? Ele está dentro da coluna, em relação à coluna ele vai centralizar. E aí eu atualizo aqui, ó, tá? Aqui, ó, todos os direitos reservados. Aqui em cima vai ser o meu banner, aqui vai ser o menu e aqui o conteúdo. Vamos lá, já vou correr para fazer isso daí, para vocês verem. Então, por exemplo, eu vou aproveitar o mesmo valor do meu título e vou colocar aqui dentro. Opa, desculpa, não aqui dentro. É, aqui dentro mesmo. Aqui dentro vai ser o meu banner, é o de 150. Então tem que ficar entre uma TD e a outra. Aqui vai ser o meu menu. Então eu vou ter três itens aqui, que é o inicial. Vou dar um espaço e colocar o pipe. O pipe aqui nesse caso, ele é o shift e o barra, contra barra, fica do lado do shift. O shift da esquerda aí. E eu acho que ele fica legalzinho, mas pode usar outra coisa para separar, por exemplo, um asterisco para separar os itens, né? Isso daí futuramente até vai virar um botão. Vou ter um fotos, a mesma coisa, espaço pipe e um vídeos. Aqui, nesse elemento, eu vou colocar só assim, ó, inicial ou início. Que eu salvar isso daí, eu já tenho mais ou menos aquela estrutura lá. Pessoal, seguinte, eu estou fazendo ele corrido, mas é para vocês irem pausando e fazendo o passo a passo para memorizar o que eu estou fazendo, tá bom? Beleza. Esse nome Metallica também eu quero centralizar ele, que é o meu banner aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou quebrar ele aqui, ó, jogar o TD e deixar o nome entre para poder ficar mais fácil entender o que tem aqui entre um elemento e o outro. Então, por exemplo, eu quero centralizar isso dali lá em relação a essa TD. Então eu coloco um center, venho aqui, barra center, Ctrl S para salvar e foi para o centro. Eu quero editar esse nome e colocar ele com outra cor, com outro tamanho, com outro tipo de fonte. Para isso eu uso essa tag fonte. E como não estamos ainda usando nada de de CSS, só fonte, só HTML puro, se eu fizer isso aqui, essa tag fonte não altera em nada, mas dentro dela eu tenho alguns atributos para edição de fonte, como por exemplo o color, que eu vou definir uma cor, tenho também o face, que vai definir o tipo, e tenho o size, que é o tamanho desse elemento. Tá? São três coisas distintas aqui que eu consigo configurar. Então, por exemplo, o size ele vai de 1 até 7, sendo que 7 é o maior tamanho que eu tenho aqui. Já no CSS eu defino a quantidade de pixel, então tanto faz. Aqui eu posso colocar Arial ou Verdana. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Verdana, ele vai mudar o tipo da variável que da fonte, que geralmente é uma serifada, né? Ó, parece até que é Times New Roman. Aí, parece até que é uma Times New Roman. Eu vou mudar ela para Verdana, que é sem serif. E a cor, ou eu posso escrever, por exemplo, red, que é vermelho, né? Coloco o nome da cor em inglês, ou eu uso esse padrão aqui, que é o hashtag, e mais três não, mais 4, são 6 dígitos em hexadecimal, que ele vai de 0 até F, sendo que o 0 é o preto, o F é o branco, e eu tenho cada componente desse, como por exemplo, os 3 primeiros é do R, do vermelho, né, do red, os 2 segundos aqui do G, do green, e os 2 últimos é o B, RGB, padrão RGB. Red, green e blue, vermelho, verde e azul, e juntando essas três cores em proporções distintas, aí eu consigo obter todas as outras cores, tá bom? Então aqui nesse caso, se eu colocar o máximo de cor no vermelho e zerar todas as outras, eu vou ter um vermelho lá. Se eu vier aqui e atualizar, ficou vermelho. Mas olha só, para vocês, eu já expliquei dentro de sala de aula, tá? Para todo mundo que está fazendo nesse semestre comigo, eu expliquei dentro de sala de aula
foi praticamente uma aula só sobre cores. Eu não vou ficar aprofundando muito nisso no vídeo. O que que eu recomendo? Baixar uma paleta em hexadecimal de cores, ou então você vai lá no site do Adobe Color, que é os que eu recomendo, ou você pode baixar um aplicativo no seu celular chamado Color Picker, que você vai pegar a câmera do celular e apontar para algum determinado item. Ele vai te mostrar qual que é o hexadecimal da cor daquele elemento e vai mostrar a cor em azul também. Então tem várias formas de obter essa cor em hexadecimal. Todos os programas de edição de imagem, eles trabalham com esse padrão. Então, quando eu fiz isso, salvei o programa, vim aqui e olhei e está escrito lá, né? Metálica em vermelho. Quero deixar ele também em negrito. Eu tenho duas possibilidades de deixar ele negrito, que é ou colocar o B de bold e finalizar após ele com B, ele vai ficar em negrito, ó. Ou eu posso, por exemplo, colocar strong, que é forte, né? Strong aqui e aqui. O strong e o B, eles visualmente não tem diferença. Ó, atualizei e é a mesma coisa. Só que o strong, ele ajuda quando a pessoa tem algum tipo de deficiência visual, ou parcial, ou total, e está utilizando o computador, está navegando no site, ele consegue melhorar a navegação da pessoa, porque ela consegue interpretar que isso daí está tendo uma ênfase maior. Tá? Então ele dá essa ênfase maior para esse conteúdo. Vamos lá. Outra coisa que eu vou fazer, eu posso vir aqui ó, no corpo da página, que é o body é corpo da página, e colocar um atributo chamado BG Color, que é Background Color, né? Eu também, se vocês olharem aqui, ó, quando eu vou digitando B, ele vai trazer para mim também um background. O background ele permite colocar uma imagem. Por que eu não vou colocar uma imagem de fundo aqui? Se a imagem for muito pequena, ele vai aparecer a imagem várias vezes sequenciada até fechar a tela. Ou se ela for muito grande, ele aparece só uma parte da imagem e vai ser muito difícil eu colocar uma imagem com 100% da tela. A não ser que eu estivesse usando CSS. Então, como é difícil, eu vou deixar BG Color. E eu vou pintar todo esse fundo da minha página de preto com hashtag 000000. Isso aqui é o preto. Salvei, vou lá e olho. Alguma parte das coisas sumiram aqui, só não estão visíveis, mas quando eu passo o mouse eu consigo ver que existe ali, ó. Por quê? Porque está tudo preto, né? Inclusive a fonte. Aí eu vou pintar o background também desses outros elementos aqui para ficar visível. Então aqui ele pintou a cor de fundo de tudo. Eu vou pintar a cor de fundo da minha primeira TD, essa daqui, usando o mesmo comando BG Color de branco, que é o hashtag FFFFFF. Se eu salvar isso daí, vier aqui e atualizar, olha lá, ele ficou branco. Esse daqui eu vou deixar ele cinza. Para deixar ele cinza, eu venho aqui, BG Color, hashtag CCCCCC. Ctrl S salva, volto lá e atualizo. Ficou cinza. Agora, o de baixo eu vou deixar branco, mesma coisa, BG Color. Aí. E esse daqui eu vou deixar o mesmo tom de cinza que já estava lá, que é o hashtag C. Isso aí. Ctrl S salvo, volto lá e olha aí. Já tenho uma estrutura de uma paginazinha básica aí só com HTML, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui em link, esse menu meu, em link clicável. Pessoal, isso aqui é um momento de muito cuidado, tá? Vou até jogar ele para baixo aqui, vou jogar esse aqui para baixo, para ficar mais fácil de entender o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu quero que só a palavra inicial vai virar um link para mim. Se eu vier aqui e colocar sinal de menor a espaço href igual e entre aspas sinal de maior, significa que ele vai fazer tudo que tem para frente aqui virar um link que vai para wall.com.br. Para garantir que só a palavra inicial vai virar um link, eu fecho a tag depois da palavra inicial, com sinal de menor, barra a sinal de maior. Aqui, desse caso, ele não vai abrir o site do UOL, tá? Eu garanto. Por quê?
porque ele vai tentar procurar local na minha máquina. Então, se eu vier aqui e atualizar, ó, ele virou um link, bem feinho, né? Geralmente o link só com HTML, ele é uma palavra em azul, eu passo o mouse em cima, vira uma mãozinha, ele é sublinhado, e quando eu naveguei nele pelo menos uma vez, ele vai ficar uma cor meio rosa. Então eu clico nele, ele não abre nada. Por que que ele não abriu nada? Porque ele tentou procurar lá dentro do meu projeto, da pasta do meu projeto, se existe um wall. E aí eu não vou abrir, ele não vai conseguir. Para ele procurar na web, eu tenho que colocar aqui na frente do UOL, HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra, que é o protocolo HTTP, Ctrl S. Agora sim ele vai procurar na internet. Venho aqui, atualizo, clico no inicial, na mesma aba ele abre aí o site do UOL. Vamos lá, voltando. Só que eu não quero que ele abra para mim aqui o site do UOL, tá? Posso apagar tudo, inclusive o HTTP. Eu quero que ele abra para mim quando eu clicar o index.html, que é ele mesmo, um loop. Ele vai abrir ele mesmo. Se eu salvar isso aqui, vem aqui, atualizo. Se eu clicar no inicial, ele não muda nada. Por quê? Porque ele está tentando abrir ele mesmo. Não está tentando abrir, ele está abrindo ele mesmo. É muito rápido, a gente não percebe. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse fotos também no link. Mesma coisa, ó, sinal de menor, A, espaço, href, igual, entre aspas, sinal de maior. E aqui eu defino o que eu quero que ele abra para mim. Então, o que eu quero que ele vai abrir para mim quando eu clicar aqui? Ele vai abrir uma página que ainda não existe, chamada fotos.html. E aí, para garantir que para frente aí não vai virar o link abrindo fotos.html, eu coloco o fechamento da tag aqui, ó, sinal de menor, barra A, sinal de maior. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o sinal de menor, A, href, igual, sinal de maior, e eu quero que ele abra para mim o vídeos.html. Quando ele abrir o vídeos.html, eu fecho aqui. Ou seja, para virar o link que vai abrir o vídeos.html, só essa palavra vídeos, eu abri antes dela e fechei depois. A mesma coisa eu fiz com os outros. Olha aqui, ó. Abri antes do fotos, fechei depois da palavra fotos. Quando eu faço isso e salvo, volto lá, eu tenho 3 links diferentes. Eu passo o mouse, aqui embaixo ele me mostra, ó, para onde que ele está direcionando. Se eu passar o mouse aqui, por exemplo, ele vai me mostrar que ele está direcionando para um fotos.html. Mas esse fotos não existe e nem o vídeos existe. Tanto que se eu clicar aqui, ó, vai aparecer que não abriu o arquivo. Aqui é a mesma coisa. O único que está funcionando é esse que ele está abrindo ele mesmo. Mas aí como que eu faço para corrigir isso, tá? Quando eu fiz isso, a partir de agora eu vou começar a focar aqui no centro aqui dessa página. Para focar no centro, o que eu vou fazer? Vou salvar esse mesmo arquivo mais 2 vezes para ter a mesma página 2 vezes com nome diferente, que é File, Save As, salvar como. Vou salvar ela uma vez como fotos.html, salvei. Venho aqui onde está escrito início e coloco aqui fotos. Só para me perceber que está tendo uma mudança. Agora eu vou salvar ele de novo como arquivo, salvar como ou save as, né? File, save as, vídeos.html. Pronto, salvei. Vou mudar aqui no centro também para vídeos, certo? E Ctrl S para salvar e volto lá no meu projeto. Agora, existe um fotos e um vídeos.html. Eles não estão abertos aqui, ó. O que está aberto? O vídeos.html, que foi o último nome que eu salvei. Mas vamos lá, vou abrir os outros que eu não tenho. Open, o index e o fotos não estão abertos. Abri. Aqui ele me mostra em abas. Posso inclusive colocar na ordem que eu quero arrastando aqui, ó. Vou deixar o index, o fotos e o vídeos. Tomando muito cuidado, porque aqui, por exemplo, eu quero editar o index, eu clico nele. Aqui eu quero editar o fotos, eu clico nele. Aqui eu quero editar o vídeos, eu clico nele. E aí, pode ser que gere uma certa confusão. Tem que tomar cuidado com o que está editando, porque os três estão com o mesmo código, né? Eu só salvei como.
E aí a única coisa que eu mudei foi esse centro. Então se eu clicar em fotos aqui, ó, muda para fotos. Se eu clicar em vídeos, muda para vídeos. Posso voltar para o início, muda o início e muda aqui em cima do cabeçalho também. E também quando eu passo o mouse em cima, ele mostra lá embaixo para onde que eu estou navegando. Beleza? Só que agora eu vou mexer nesse inicial aqui, ó. Vou pegar e colocar uma foto aqui e um vídeo de cá. Como que eu faço isso? Venho aqui no Sublime, vou lá embaixo, aqui onde está escrito início, e vou converter isso aqui para uma outra tabela que eu não vou definir nem tamanho. Simplesmente eu vou abrir a tabela, ó, Table, fecho ela para garantir que eu vou fechar, porque senão eu esqueço depois e aí dá problema. Dentro dela eu tenho uma linha, já posso fechar essa linha, e dentro dessa linha eu tenho TD, que é a coluna, barra TD, e é o seguinte, eu vou pegar, copiar isso aqui e colar embaixo. Para quê? Para ter duas colunas, ou seja, é uma linha com duas colunas. Obedecendo esse tamanho aqui, ó. Ele pode até estourar, mas a gente tem que ter um cuidado para ele obedecer esse tamanho. Ou então eu posso aumentar o tamanho do meu site, senão vai ficar feio. Então, por enquanto, se eu salvar e voltar lá, simplesmente ele sumiu, não tem nada aqui dentro visível. Eu não coloquei borda nem nada, então ele não aparece nada. E eu quero também não, nesse caso, eu não vou nem centralizar, não. Simplesmente eu vou chamar uma imagem aqui dentro. E aqui dentro eu vou colocar um texto, para ficar um do lado do outro. Vou baixar essa imagem na internet. Então vou lá no Google. Tomando cuidado, porque no caso aqui, eu não vou usar isso aqui comercial, não vou publicar, né? Vai publicar o vídeo no YouTube, mas essas fotos não vou publicar. Então se eu colocar aqui, ó, Metallica. O que, que eu recomendo? Se for para fazer um site, toma cuidado com o que você está usando, se é permitido usar. Então eu posso vir aqui, ó, ferramentas, é, imagens, né? Primeiro clico em imagens aqui, ó, vem aqui em ferramentas e tem aqui, ó, direito de uso. Se eu entrar no direito de uso licença Creative Commons ou licença comercial, eu posso utilizar a foto. Eu não vou ficar filtrando muito, porque assim, eu não vou publicar isso daí, não vai ficar público, né, esse site. Estou usando só para mostrar como funciona o código. Então eu vou pegar essa foto aqui, clico com o botão direito, salvar a imagem como, vou lá na minha área de trabalho, já está aqui, está salvo como metallica.jpg aqui o nome, eu vou manter esse nome, tá? Então salvar, é importante ter um nome simples, e aí eu vou chamar essa imagem bem aqui dentro, ó, dentro dessa tabela. Para chamar ela aqui, eu uso uma tag que ela não tem abertura e fechamento, é só chamar ela mesmo, que é sinal de menor, img espaço src igual, entre aspas, e aí eu coloco o caminho da minha imagem, que no caso lá é metallica.jpg. Muito cuidado com isso, tá? Tem que estar bem certinho. Se eu voltar aqui na página agora, muito provável que ela vai estourar o tamanho aqui, ó. Vamos ver. F5, estourou. Fica feio, porque se eu vier aqui em vídeo está de um tamanho, se eu vier aqui em imagem, olha aí, estourou, né? A foto é maior do que o espaço que eu tenho reservado. Então, como que eu consigo melhorar isso daí? Se eu tenho no máximo 350 de altura para me colocar essa imagem, eu posso vir aqui na frente do IMG e colocar um atributo de altura. Vou colocar ele com 300, porque 300 ele vai sobrar mais 50 pixels, que vai ser 25 para cima e 25 para baixo, olha só. Então fica melhor, né? Ficou legalzinho. Agora, o que acontece, pessoal? Uma coisa que eu acho que é interessante tomar um cuidado. Quando eu faço isso, eu fiz em uma única proporção, né? Só na altura. Mas eu também posso pegar e redimensionar ele na largura, width. Se por um acaso eu for redimensionar na largura, eu tenho que tomar muito cuidado, porque provavelmente você já deve ter visto um site que a foto fica assim, ó. Não fica legal. Então escolhe uma dimensão só, no caso eu escolhi a altura, e trabalha só com essa única dimensão. Redimensiona ela ou na largura ou na altura, nunca nos dois. Tá bom? Então volto lá, ó.
Tá aqui a imagem. Tô vendo que ele tem uma bordinha. Uma coisa interessante, eu posso tirar do site, eu não vou tirar, mas eu posso colocar um 0 aqui na borda agora. Olha o jeito que ele fica. Às vezes fica até mais bonitinho. E uma outra coisa que eu posso fazer é colocar isso aqui, ó. Cell space igual a zero. Igual a zero. Ou seja, retira o espaço entre as células. Aperto o F5, ele fica bem coladinho. Fica bonitinho, mas como eu não vou tirar nos outros, né? Eu vou deixar ele do jeito que estava antes. Sem o cell space indefinido. Mas fica legal. Às vezes, se vocês quiserem fazer isso, eu acho que fica interessante. E eu vou voltar à borda, tá? Borda igual a 1. Mas pode ser até que fica mais bonito do que isso que eu estou fazendo aqui. Aí vai da cabeça de quem está desenvolvendo. Aqui eu vou colocar um texto. Como que eu faço para colocar esse texto? Eu vou lá onde eu coloquei a imagem, que foi aqui. E nessa célula aqui, ó, onde eu abri um TD e fechei um TD, eu vou colocar um texto. Para não ficar pesquisando, eu uso um recurso que o próprio sistema tem, que é o Lorem Ipsum. Isso aqui, ó. Posso digitar Lore, Ctrl+ de espaço e ele traz algum texto aí para mim já padrão, só para teste mesmo. Se eu quiser ele maior, posso jogar outro Lorem Ipsum aqui, ó. Que ele vai jogar um texto lá para mim aleatório, só para ter um texto aqui dentro para eu conseguir visualizar como ficaria. Agora vamos supor, eu quero colocar esse texto colado aqui em cima. Isso aí é relativo a essa TD. Para mim colocar ela lá no topo do TD, eu venho aqui, ó, e coloco isso aqui, ó, V de vertical, align igual top do topo. Ctrl S, volto aqui, F5, olha lá, ele alinhou no topo, né? Aí fica até legal colocar mais um pouco de texto aqui, ou colocar um player. Aí aqui dá para colocar muita coisa, tá? Mas vamos lá, como eu quero fazer isso mais rápido, eu vou pegar só 2 fotos, vou criar uma galeria com 2 fotos aqui alternada. E depois eu vou colocar uns vídeos do YouTube e finalizar por aí, porque daqui a pouco eu tenho que sair também, não posso ficar aqui. Então como que eu vou fazer isso? Volto lá, vou lá no Fotos, que eu quero pegar e fazer essa edição. Venho aqui embaixo, onde eu coloquei o 350, tiro esse nome Fotos. No caso aqui, eu vou criar uma galeria que vai ser uma tabela. Essa tabela, já posso fechar ela. Ela vai ter uma linha por enquanto, TR. Vou ter dentro dessa linha 4 TDs, tá? Então eu abro um TD e fecho. E posso colocar mais 2. Aí, por que eu estou fazendo isso? Para deixar 4 aqui, para chamar uma imagem aqui, outra aqui, outra aqui. São 4 imagens, uma do lado da outra. E depois eu posso copiar isso aqui e repetir embaixo, para ter mais 4 imagens embaixo dessas 4 aqui, uma ao lado da outra, tá? E como que eu vou fazer para chamar essa imagem? Seguinte, eu vou baixar aqui mais 2 imagens quaisquer, por exemplo, essa daqui, ó. Salvar a imagem como, salvo lá na pasta do projeto, vou colocar o nome dela, uma coisa que não é muito recomendado, que é só número 1984, para ficar mais simples de memorizar. Vou salvar outra aqui, vou salvar essa daqui, ó. Salvar imagem como, JPEG. Essa daqui, para me lembrar o que é, eu vou colocar 2025. Não é recomendado ficar colocando nome de imagem com número assim não, mas só para a gente testar mesmo. Então eu posso vir aqui, ó, e chamar a primeira imagem, que vai ser img espaço src. Venho aqui, fecho ela e aí eu chamo o nome da imagem, que é 1984.jpg. Tá? Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Posso até usar esse mesmo código aqui, ó. Copio ele, colo aqui e aqui eu vou colocar 2025.jpg. Vamos ver se ela vai aparecer lá. Volto aqui e atualizo. Só que olha que loucura. Estourou, né? Imagem com a qualidade razoavelmente boa. Ó. As duas estão aí, uma do lado da outra. Tem uma barra de rolagem aqui, eu consigo ir lá para outra. Ó. Mas aí,
O que eu vou fazer para melhorar isso daí? O mesmo que eu fiz com aquela outra, eu vou redimensionar ela. Vamos fazer o seguinte, eu considero que eu tenho aqui 1000 pixels de largura. Eu quero ficar dentro desses 1000. Então eu consigo colocar até 5 de 200, né? Mas vamos fazer assim, ó, vou colocar 4 de 200 e centralizar. Aí a gente vê como fica. Então eu vou colocar aqui a largura, width, 200. Não vai ficar perfeitinha com a outra. O legal, na verdade, quando a gente vai fazer isso, é você cortar a imagem no tamanho certo já. Tá? Não redimensionar ela desse jeito aqui não. Bora lá ver como que tá ficando. Atualizo e pá, ficou pequenininha. Vou repetir essas duas imagens aqui, ó. Vou colocar uma nesse elemento aqui, né? Nesse campo. Vou pegar a outra e repetir ela. Ctrl C aqui dentro. Salvo. E agora eu tenho 4 imagens, uma ao lado da outra. Vou centralizar isso daqui. Como que eu centralizo? Posso centralizar em relação a esse elemento todo aí que eu estou colocando na tabela, centralizando ela aqui, ó. Center, antes da tabela. Vou lá no finalzinho da tabela, mesma coisa, ó, barra center. Ctrl S salva. Ó lá. Centralizei as 4 fotos aí. Vou fazer o seguinte, vou colocar agora embaixo dessas 4 mais 4. Posso pegar a linha, onde eu comecei ela e onde eu fechei, e jogar embaixo para ter 2 linhas, sendo que cada linha dessa tem 4 colunas. Salvo, volto aqui e atualizo. E olha aí, ó, ficou bacana. Depois poderia editar essas fotos, né? Colocar outras diferentes dessas. Então eu já tenho aqui, ó, navegação no inicial com uma foto e um texto. No Fotos eu tenho 4 imagens. E aí no Vídeos eu não tenho nada ainda, só um texto lá escrito Vídeos. Vamos chamar um vídeo do YouTube aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, como eu já fiz esse mesmo vídeo hoje, pelo menos, tô na terceira vez, eu posso ir lá no YouTube. E aí eu sei alguns vídeos que estão autorizados de usar. Por exemplo, esse daqui, ó, Fade to the Black. Muito massa essa música do Metallica. Eu posso vir aqui nele, lá no site oficial, clico em compartilhar, incorporar, e ele vai gerar um iframe para mim aqui com algumas configurações, do tipo começar em 1 minuto, eu defino aqui, ou opções de incorporação, modo de controle de player e tudo mais. Eu vou copiar ele, eu vou deixar ele o padrão, tá? Só clicar aqui em copiar, posso fechar isso aqui, volto aqui no meu código. Vamos lá, onde que eu vou colocar isso? Tá, para ficar um do lado do outro, eu vou colocar uma tabelinha aqui também, o mesmo que eu fiz nos outros, ó. Vem aqui, apago vídeos, aqui dentro eu vou colocar uma tabela, sempre abrindo e fechando para ter a certeza, né? Dentro da tabela eu tenho uma linha tr, fecho a linha e dentro da linha eu vou ter 2 colunas, 2 TDs. TD. Tá. Na primeira eu vou colocar o primeiro vídeo, que vai ser aqui, ó. Então, de iframe até iframe. Só que olha só, aqui eu consigo perceber uma coisa. Ele vai estourar. Porque eu tenho 560 de largura. Meu site inteiro tem 1000 pixels. Então ele tem 560 de largura e a altura ele tem 315, daria certo. Mas para me evitar esse estouro aqui, eu posso diminuir os dois valores. Aí nesse caso eu vou ter que diminuir os dois valores mesmo. Eu vou tirar 100 pixels daqui e 100 daqui. Porque como o vídeo do YouTube ele tem um tamanho padrão, o próximo que eu vou colocar aqui também vai ter essa mesma proporção. Aí eu altero depois. Então como que eu posso fazer isso? Vamos lá. Outro vídeo que eu sei que permite incorporar. E quando eu falo permite incorporar, é porque todo vídeo que alguém sobe para o YouTube, na hora de colocar ele no YouTube, a pessoa pode permitir que seja incorporado em outro site ou não. Eu, pessoalmente, permito todos os meus vídeos serem incorporados em outro site. Tá? Isso aí vai do autor. Então, eu permito, mas isso aí é uma configuração que a gente faz. Se por um acaso ele não for permitido, você consegue puxar ele lá para dentro. Só que vai ter um problema, que ele vai aparecer com a tela preta e ele não vai dar o play. Então, quando ele não é permitido, ele tem essa travinha. Isso aí eu só sei testando mesmo, colocando o vídeo e testando, vendo se ele permite incorporar.
Esse outro aqui que eu adoro também, ó, que é a Turn the Page, do Metallica, eu já testei e ele também permite incorporar. Esse aqui, ó. Vou colocar ele lá do lado, compartilhar, incorporar, copio o iframe, posso fechar isso aqui, volto aqui, dentro desse elemento que eu quero colocar, colo ele aqui. E agora eu vou fazer o que eu falei para vocês, porque se eu der um Ctrl S aqui e vier testar, ó, ele vai estourar. Então ele ficou maior. Como que eu sei? Já dá para ver que ele deu uma esticada. Se eu clico aqui, ó, dá uma reduzida, aqui aumenta. Os dois vídeos estão aqui rodando, tudo belezinha. Tá, os dois vídeos estão um do lado do outro. Mas eu quero diminuir isso daí. Eu vou diminuir ele aqui, ó, colocando 460 por 215, para reduzir ele numa proporção igual. Aqui também 460 por 215. Agora ele vai ficar menor que aquela tela, ó. Aí, ó. Aí eu vou centralizar isso daí. Para centralizar, como eu fiz nos outros, vou pôr essa tabela no centro. Fecho lá no finalzinho da tabela, abaixo dela, barra center, né? Ctrl S salva, volto aqui e tá lá. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um vídeo aqui, uma descrição do vídeo, a banda foi criada, a música foi criada em homenagem, isso aí eu posso fazer. E os dois reproduzem, mesmo sendo menores, né? Até ao mesmo tempo, simultâneo aí, ó, dentro do site. Mas não façam isso. E eu tenho as 3 páginas linkadas, tá vendo? Tranquilamente. Pessoal, eu acho que isso daqui seria uma parte introdutória de HTML, tá? HTML puro, puro, sem um CSS, sem nada. Eu acho que já é o suficiente por enquanto. Eu vou postar ele no YouTube e vou deixar disponível para vocês. E antes de postar, recomendações, tá? Vamos lá. Primeira recomendação. Vocês vão pesquisar HTML5, Gustavo Guanabara. Inclusive, se puder aí no vídeo, dá um @Gustavo Guanabara aí embaixo, um hashtag aí, copia ele no vídeo. Tá aqui. O melhor de todos, né? Cara, é muito bom mesmo. E ele tem aqui 40 vídeos, tudo gratuitos aí, ó, para vocês seguirem e fazer um curso de HTML puro, muito bom. Joga um CSS, ótimo, ótimo curso, recomendadíssimo. O próximo que eu vou recomendar é o W3 School, por enquanto, os dois. O W3 School para HTML também já aqui, ó, em cima, eu consigo clicar em HTML e ele vai trazendo várias coisas para mim. Aí vamos supor, você quer colocar o vídeo, mas não puxar do YouTube, quero colocar ele direto no projeto. Tenho como fazer isso? Tem. Você vai vir aqui, ó, mídia, né? Mídia vídeo. Ele vai trazer para você aqui algumas dicas, como por exemplo esse vídeo aqui, ó, que reproduz aqui dentro. Você clica em Try It Yourself, ele abre uma outra aba onde eu tenho um código aqui e de cá eu tenho o vídeo. E eu posso editar ele. A única coisa que eu vou mudar daqui até aqui para colocar ele no meu projeto vai ser o source, que é o endereço onde está o meu vídeo. Se eu quiser editar ele dentro do site para testar qualquer coisa, eu posso colocar aqui, por exemplo, Daniel Gomes. Se eu apertar, ele vai aparecer o nome aqui na frente do vídeo. Ou então, não, quero que ele apareça embaixo. Então, eu venho aqui, coloco uma quebra de linha, BR, clico em Run, pronto, está lá em cima. Ó. Então, a gente tem como editar aqui, estudar aqui por dentro do próprio site do W3 School. Gratuito também. A única coisa que é paga é se você quiser gerar um certificado ao final do curso, você paga pelo certificado. E aí, antes de finalizar de vez, eu vou falar mais uma coisinha. Aqui nesse projeto meu, se por um acaso eu atualizar aqui para trazer todas as fotos e tudo e falar, não, mas eu quero colocar todas as minhas fotos em uma pasta chamada fotos. Isso pode acontecer. Só que eu decidi agora colocar ele dentro dessa pasta. Ó, vou arrastando as fotos para dentro de fotos. Posso fazer isso? Pode. Na verdade, é até recomendado que fizesse isso. Eu não fiz antes porque eu esqueci. Mas vamos supor que eu faço isso aqui agora. Aí eu vou lá testar o site e atualizo. A foto sumiu aqui.
E aqui também sumiu. E aqui não, porque está puxando direto lá do YouTube, mas as fotos daqui sumiram. Como que eu vou corrigir isso? Venho aqui, vou lá no Fotos e onde eu chamei a foto, eu tenho que chamar também a pasta. Então vai ser a pasta Fotos barra o nome do arquivo. Aqui é a mesma coisa, Fotos barra o nome do arquivo. Aqui é a mesma coisa, ó, Fotos barra o nome do arquivo. Vou até copiar para me colar só. Então, sempre seguindo esse padrão. Ó. E eu fiz para tudo, aparece tudo. Se não, não vai aparecer, tá, pessoal? Então, isso aí é interessante definir antes. Ctrl S para salvar, volto aqui, atualizo, pronto, achou de novo o caminho. Só que o inicial ainda não editei, ó. Tá sem a foto. Vamos lá. Vou no index, procuro onde eu chamei a foto, coloco o nome da pasta barra o nome do arquivo, Ctrl S salva, atualizo, achou a foto. Pessoal, eu estou postando esse vídeo agora, tá? Eu vou compactar todos esses arquivos em um único arquivo compactado e vai aparecer lá embaixo. Eu vou postar ele na minha hospedagem e vai aparecer aqui embaixo para vocês baixarem ele compactado. Os links que eu indiquei do curso do Gustavo Guanabara e W3 School também eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, tá bom? Então é isso aí. Estou sempre à disposição. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Meus alunos têm o meu número de celular. E precisando, estamos à disposição. Agradeço e bons estudos. Falou!